Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Platform Talks nessa sexta-feira, com muito calor, pré-carnaval. Agradeço aqui a Natália, a Júlia e o Bruno, porque sexta-feira, calor, pré-carnaval, aceitar fazer live, complicado. Bom, eu sou o Gui Santos, estou aqui com o Bruno. Fala aí, Bruno. Fala, Gui. Fala, pessoal. Primeiro, agradecer de novo a Gui, mais uma vez participando como co-host aqui do Platform Talks. Acho que mais uma bate-papo que tem tudo para ser incrível e cheio de coisas legais. Natália e Júlia, obrigado aí por topar vir aqui numa sexta-feira de carnaval fazer essa talk com a gente. Bom, espero que não esteja rolando nenhum deploy aí do lado de vocês. E hoje a gente vai falar sobre Platform Engineering para iniciantes. E para isso, estou aqui com a Júlia Nunes e a Natália Granato, duas pessoas de peso aqui no tema. Então, bora começar? Acho que está no mudo, Júlia. Boa, obrigada. Um clássico, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Esse é o título da palestra, né? Eu vou, primeiro de tudo, vamos se apresentar aqui. Bom, quem sou eu? Pode me chamar de Júlia, tenho 28 anos. Eu me formei em redes lá em 2017. E eu gosto de trazer essa parte da onde que eu vim, né? Porque quando a gente fala de DevOps e Platform Engineering, a gente encontra geralmente dois universos, né? Ou alguém que veio 100% de Dev, ou alguém que veio 100% de Infra. E então, esse é meu background. Eu vim da Infra raiz. Mas eu trabalho com DevOps há 7 anos, então eu me encontrei nessa área, acabei fazendo um MBA ali em DevOps Engineering, e hoje eu trabalho como Senior Platform Engineering no Bradesco. Bom, eu amo o que eu faço, e eu amo ensinar o que eu faço, então é por isso que eu estou aqui com vocês hoje. E ao longo de toda a apresentação, vocês vão ver um QR Code aqui no cantinho. Se vocês apontarem o celular, vocês vão ter acesso direto para o meu Linktree, e aí lá você encontra todas as minhas redes sociais, todas as formas de me encontrar. E acho que é isso sobre mim. Agora eu vou mandar a bola aqui para a Nath. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não importa o momento do dia que vocês irão nos assistir. E um salve aí para todo mundo que já está no chat, que eu estou vendo. Eu sou a Natália, tem mais ou menos 4, 5 anos que eu trabalho na área. Sou a exceção da exceção, porque a minha experiência com tecnologia da informação se inicia diretamente em DevOps. Hoje eu sou Platform Engineer na Magalu Cloud. Contribuo também com o Kubernetes, com o glossário Cloud Native, outros softwares open source, e no final do ano passado passei a fazer parte aí, dos embaixadores da CNCF, com essa missão aí de popularizar as tecnologias Cloud Native. E, assim como a Júlia, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, de aprender, de ensinar, de trocar ideia. Fiquem à vontade para me chamar em qualquer uma das redes, e aí a gente troca ideia sobre o que vocês quiserem. E, às vezes, eu escrevo algumas coisas no meu site, que é nataliagranato.xyz, com casos e, enfim, coisas relacionadas a Cloud Native também. É isso, né? Sextou. Agora a gente pode falar. Sextou. Sem deploy, hein? Sem deploy, né? Bom, vamos lá, gente. Eu vou avançar aqui, porque essa palestra tem bastante conteúdo. E eu adaptei ela um pouquinho. Eu já fiz essa palestra ano passado, eu apresentei ela no DevOps Days Campinas. Foi muito legal a receptividade que eu tive, e aí de lá para cá eu fiz alguns ajustezinhos para a gente conseguir trazer uma discussão para cima dessa apresentação, né? Então, primeiro de tudo, eu venho com essa primeira parte da apresentação, que é onde eu olho para o passado, desde os anos 2000 até agora, e marco alguns marcos temporais de tudo que surgiu e como que as coisas foram evoluindo
Então, eu trago alguns conceitos que vão ser muito importantes para que, quando eu introduzir o que é uma plataforma de engenharia, a gente consiga conectar os pontos de forma mais fácil. Beleza? Então, vamos nessa. Então, vamos lá. Quais são os conceitos que eu considero mais importantes, assim, que antecedem a plataforma, né? Então, aqui são alguns marcos temporais, obviamente, né, com exceção do Manifesto Ágil, que ele foi, de fato, publicado em uma data. Todo o restante é aproximado, porque é muito difícil a gente encontrar datas específicas de quando culturas e coisas começaram a evoluir. Mas esses são os 4 marcos temporais que eu vou trazer aqui ao longo dessa apresentação. Então, o primeiro foi o Manifesto Ágil, que ele focou muito mais ali na parte de como as pessoas trabalham e comunicam-se entre si para melhorar o output desse trabalho, né, a saída, o resultado, o software. Então, foi muito mais focado na forma de trabalhar. Aí, quase 10 anos depois ali, a gente começa a ouvir falar em peso da cultura de DevOps. Então, tem uma gama de conceitos teóricos e práticos, mas o que eu vou trazer aqui para a gente como mais importante é essa parte de integrar os times de DevOps, a parte de manter uma responsabilidade compartilhada, ter automação na veia, e aí eu trouxe a parte técnica aqui que vai ser mais relevante para a gente, que é a parte do CI/CD, então toda essa parte de ter um feedback rápido e falhar rápido, né? E aí, 5 anos depois, mais ou menos, você vê que os marcos temporais, eles demoram sempre menos para acontecer, né? Então, 5 anos depois ali, eu carinhosamente apelidei uma época que é tudo como código, então, é a época que a gente tem infraestrutura como código, configuração como código, script para isso, script para aquilo, e aí a gente começa a entrar em um dos problemas que a plataforma vem tentar resolver, basicamente. E aí a gente entra no hoje, né? No hoje que de 2020 para cá já é 5 anos, mais ou menos, quando a gente começa a ouvir falar do termo de platform engineering, plataforma, e aí eu entro nos conceitos de uma engenharia de plataforma, de fato. Então, vamos lá. Eu trago aqui, se eu acredito, são 5 slides que nas quais eu vou evoluindo como que era uma visão geral do ecossistema de desenvolvimento, né? Então, como que a gente fazia para desenvolver e colocar essa aplicação dentro de um servidor, antes do Manifesto Ágil e ao longo de cada marco temporal. Então, antes dos anos 2000 aqui, antes do Manifesto Ágil, não era difícil a gente ter um servidor de arquivo ali compartilhado, onde os devs acessavam, fazia aquelas pastinhas lá, app v1, app v2, app v3, e o deploy nada mais era do que você abrir uma conexão SCP ali, um FileZilla, conectar direto lá na barriga do servidor e arrastar, né, a sua aplicação para dentro do servidor. Esse era o CI/CD da época e era assim como as coisas funcionavam. Depois do Manifesto Ágil, como eu disse, né, ele foi muito mais focado na forma como o trabalho acontecia, por assim dizer, e o que era esperado desse trabalho, né? Então, aquela imagenzinha lá que todo mundo já viu de você entregar antes uma bicicleta ao invés de uma roda de um carro que não vai funcionar, não vai fazer nada, né? Então, foi muito mais a parte da gestão da entrega e do fluxo de vida desse trabalho que estava sendo feito, mas pouco mudou na forma como as coisas eram feitas. Aqui a gente ouve falar de um subversion da vida, que era alguma coisa um pouquinho melhor do que a gente sair conectando lá dentro dos servidores, e a gente começa a fazer um pouquinho da parte de script, etc., começa a ver uma cloud surgir ali, em meados de 2009, a gente ouve falar da AWS pela primeira vez, então, mas nada muito prático no quesito técnico de como as coisas eram feitas muda nesse período aqui, tá? E aí a gente entra na era do DevOps. Então, aqui a gente começa a ouvir falar, a ver muita mudança na gestão e na entrega do código em si. Então, a gente ouve falar de um Jenkins da vida, de um Bamboo, de um TFS, a gente começa a mexer com pipelines pela primeira vez, a gente começa a ter um build, um deploy, uma parte muito mais automatizada para levar esse código para o mundo, né? A gente tem aqui, começa a ouvir falar aqui de alguns orquestradores de configuração como código, então, por exemplo, eu ouço falar de um Ansible aqui, já começo a tentar automatizar algumas coisas de forma mais robusta do que simples scripts.
mas nada muito avançado ainda. A gente começa a ouvir muitas tecnologias novas surgindo, então a gente vê várias clouds, a gente começa a receber o Docker, então a gente começa a mudar de fato a parte técnica de como que a gente entrega as coisas e como que as coisas são abstraídas cada vez mais. E aí a gente entra no pré-plataforma, basicamente, na era do tudo como código, que é quando a gente tem, eu vou entrar mais no detalhe disso daqui, porque isso daqui, ele começa a gente começa a entender o problema que a plataforma tenta resolver aqui. Então, eu vou abrir mais detalhes disso daqui, mas a gente começa a ter automação para cada cloud que a gente acessa, a gente tem um script diferente, um script que tem um pedaço em PowerShell, outro em Shell Script, outro em Python. A gente começa a ter automação com ferramentas externas, então a gente usa ali um Terraform Cloud da vida para gerenciar um Terraform, a gente usa um Ansible Tower para gerenciar a parte dos playbooks do Ansible, a gente tem Kubernetes, então a gente começa a ver um grande aumento de componentes dentro do que a gente precisa fazer para entregar alguma tarefa, basicamente, né? E aí, qual que é o problema? Então, eu expandi aquela imagem anterior, expandi ainda omitindo algumas informações, porque senão ia ficar igual aquela imagenzinha lá, o panorama da CLCF, todo mundo adora, né? Mas aqui, só para trazer por cima o quanto de ferramenta que a gente tem quando a gente fala do tudo como código, basicamente, né? Então, a gente pode ter, dentro de uma mesma empresa, quanto maior, geralmente mais comum isso vai acontecer. Então, a gente pode ter várias ferramentas de CI/CD. Então, eu vou ter um GitHub Actions, um Azure DevOps, um Jenkins, um GitLab, várias ferramentas coexistindo. A gente pode ter diversas linguagens de programação, diversas linguagens de automação, script. Então, a gente tem um Python, um Bash, um PowerShell. A gente tem mais ainda, né? Além da parte de scriptação, a gente tem algumas coisas mais novas. Então, um HCL da vida, o YAML do Ansible, o YAML do Kubernetes, um Groovy, se você tiver o azar, desculpa, gente, eu adoro Jenkins, mas eu não posso perder essa piada. Se você tiver o azar de estar trabalhando com pipeline do Jenkins ainda, então você tem uma série de outros códigos que a gente precisa gerenciar, né? E aí, quando a gente fala de orquestradores, por exemplo, de uma infraestrutura como código, a gente tem ainda Terraform Cloud, Atlantis, a gente tem na parte de deployment Argcd, Fluxcd e 3 pontinhos ali para tudo, né? Porque não para de surgir novas ferramentas. A gente tem ali na parte de configuração como código um Ansible Tower da vida, um AWX, um Puppet, um Chef. Então, assim, fiquei até sem ar aqui do tanto de ferramenta que eu trouxe, né? E esse é um pouco do problema, porque conforme o tempo passa, antes de tudo, lá antes dos anos 2000, a gente tinha um grande tempo de entrega, mas uma complexidade relativamente baixa, porque o tempo de entrega, vamos supor, hoje a gente fala em semanas, né, quando a gente está falando da entrega de uma feature. Antes, não era incomum a gente estar trabalhando hoje numa feature que a gente ia lançar daqui a um ano. Então, o tempo de entrega ele era absurdamente gigante, mas a complexidade ela era relativamente simples, assim, ela era relativamente baixa. Aí, com o passar do tempo, essa entrega ela começou a diminuir, porque a gente começou a automatizar várias coisas que eram manuais, a gente começou a trazer formas para os desenvolvedores, principalmente, contribuírem de forma paralela numa base de código. Então, a gente tem um Git da vida, a gente começa a trazer vários aceleradores em várias etapas do fluxo de desenvolvimento. Mas, quando a gente entra ali na época ali do tudo como código, a gente começa a ver uma complexidade crescente. Por quê? Porque a gente tem diversos lugares onde a gente tem que mexer para a gente fazer alguma coisa funcionar. Então, por exemplo, vou fazer um deploy de uma nova aplicação. Pô, legal, já uso Terraform, já uso Manifesto, já uso Docker, já uso tudo no estado da arte. Mas aí você vai ter que criar o repositório Git, você vai ter que configurar as políticas de branch, você vai ter que configurar o seu Dockerfile, você vai ter que fazer sua aplicação funcionar dentro do seu Dockerfile, você vai ter que fazer seus manifestos do Kubernetes, você vai ter que configurar todas essas etapas
que simplificam a nossa vida, mas você vai ter que colocar a mão lá e fazer cada uma dessas etapas funcionar. Ou você vai pedir para algum time, né? Se você tiver uma grande empresa, os contextos são bem separados. Você vai depender ali de um time mexer em cada arquivo, basicamente, né? Então, a gente começa a ter uma complexidade que ela aumenta e, consequentemente, o tempo de entrega ele aumenta, né? Ele nunca vai ser tão grande quanto ele foi, mas ele começa, assim, a aumentar novamente, porque a gente acaba tendo que envolver muitas pessoas, muitos times ou muitos arquivos para conseguir resolver alguma coisa. E aí, quando eu falo desses arquivos, desses artefatos, eu trouxe alguns aqui, só para a gente aterrar um pouquinho mais, entender de forma objetiva o que são esses artefatos todos, né? Então, seria um código da aplicação, o YAML de uma pipeline, um Dockerfile, um arquivo com as definições de testes, a documentação da sua aplicação, isso só olhando para o lado de aplicação. Quando a gente olha para o lado de infraestrutura, a gente tem o arquivo do Terraform, aí os módulos, se a gente estiver usando módulo, as políticas de segurança, os manifestos do Kubernetes, template de pipeline, template de monitoramento, script, mais script, variáveis, definição de ambiente. Então, a gente tem realmente muitas coisas para gerenciar e para mexer, para fazer todo esse fluxo, essa engrenagem funcionar, né? E aí, só resumindo qual que é o problema aqui. Então, a gente tem uma falta de autonomia do desenvolvedor, principalmente quanto maior a empresa, mais segmentadas são as responsabilidades em cima de cada um desses arquivos, né, de cada um desses artefatos. A gente tem uma falta de padronização, por muitas vezes. A gente tem uma grande complexidade da infra, falta de visibilidade de monitoramento e tudo isso integrado, né? E ciclos longos de deploy e feedback. Porque é isso, né? Se eu sou um desenvolvedor e eu preciso de uma aplicação hoje, eu dependo de diversos times para ter isso no ar pela uma primeira vez, por exemplo. E aí, eu concluo essa primeira parte dos conceitos para a gente começar a colocar o pezinho ali na plataforma. E aí eu quero trazer a galera de volta aqui para a gente compartilhar com a galera, né? Porque eu sempre gosto de fazer essa pergunta, assim, né? Tipo, e de descobrir como é que as pessoas chegaram no universo de plataforma, assim. E aí? Vamos na ordem das fotinhas aqui. Ah, logo eu, pô. Cara, eu cheguei em plataforma muito sem querer, assim, né? Eu trabalhei com DevOps faz bastante tempo já, então 7 anos, aí com o tempo você vai vendo, você vai automatizando as coisas e você vai percebendo que as coisas são abstraíveis, né? Então, quanto mais você manja de automatizar as coisas, você fala, cara, mas eu podia ter o output disso indo direto para isso aqui. E aí eu comecei a linkar os pontos, assim. Na última empresa onde eu trabalhei, eu fiz um trabalho super legal, assim, de criar uma pipeline. Eu chamo aquilo de uma plataforma, né? Por mais que a gente estivesse usando o Azure DevOps como uma interface visual, eu chamo aquilo de uma plataforma porque os analistas lá, a gente era um time de entregar infra em cloud, né? Então, os analistas iam lá, cadastravam os dados do projeto do cliente, rodava a pipeline e saía lá com o repositório Git, com Terraform, com Scaffold, tudo bonitinho lá, para ele começar a desenvolver o Terraform dele tudo integrado lá, com o Terraform State, tudo bonitinho. Então, foi assim que eu cheguei, assim, eu fui aprendendo, quando eu fui ver, eu estava fazendo algo que eu entendi que já era uma plataforma, e aí comecei a estudar o termo, e aqui estou hoje. E você, Nath? Então, cara, eu tenho mais ou menos 8 meses, 8, 9 meses que eu tô na Magalu Cloud, e eu entro na Cloud no meio de várias mudanças que estavam ocorrendo, né, internamente, e entro para um novo time de plataforma que tinha, né, a missão de entregar diversos serviços, desde containers, VMs, a Kubernetes, e plataformas de dados, e plataformas de monitoramento, etc., mas também com a missão de conseguir padronizar o que a gente faz, desde o onboarding à sustentação dos ambientes. Então, para mim, é uma experiência relativamente nova, né?
E eu acho que alguém comentou aqui no chat sobre se é um caminho natural, né? Eu acho que, cara, não vejo que seja natural, porque a gente vai abordar aqui mais para frente, mas eu acho que a gente é uma realidade essa complexidade que a gente tem que lidar, e creio eu que para que a gente siga inovando, criando, entregando bons produtos, principalmente às grandes empresas, que eu tenho percebido assim, é que a engenharia de plataformas se tornou a galinha dos ovos de ouro, né? Então, acho que é uma tendência. Mas foi assim, viu? É sempre do nada, né? Quando você vê, tá lá. Já eu acho que eu fiz um caminho um pouco diferente, porque eu vim do desenvolvimento de software, né? Não vim da área de infraestrutura. E a gente está começando a ver agora algumas pessoas que estão vindo da área de desenvolvimento e ir para engenharia de plataforma e passando umas dor de barriga, porque vai para uma área que não é a zona de conforto do dev, né? Que é mexer com infraestrutura. No meu caso, uns 10 anos atrás, quando sempre me preocupei muito com o DevX, com a experiência do desenvolvedor. E hoje eu vejo que a engenharia de plataforma está fazendo um merge com outras práticas, principalmente com a parte de DevX, com a chegada dos IDPs. Então, uns 10 anos atrás, quando eu estava na Climatempo, lá a gente criou um framework que tinha um CLI, que rodava comandos. Era feito em PHP, não me orgulho, mas era que pagava minhas contas. Brincadeira aí, quem é fã de PHP. E nessa época eu comecei a me interessar muito pelo desenvolvimento de produtos para desenvolvedores, de ferramentas. Esse framework, curiosamente, chamava Paçoca, porque toda semana a gente comprava paçoca lá na Climatempo. Desde então, eu sempre me preocupei, né? Quando eu estava desenvolvendo as coisas, quais eram as ferramentas que davam a melhor experiência para o desenvolvedor. E aí, efetivamente, quando eu trabalhei numa fintech, que eu não vou citar o nome, porque recentemente teve um vazamento e não quero me comprometer com isso, o Bruno sabe, lá eu tive a oportunidade de estruturar uma área de engenharia de plataforma. Né? E foi uma experiência bem legal, lá uns 4 ou 5 anos atrás. E desde então, gostei da área e estou aí. Boa, eu vou falar aqui um pouquinho. Eu acho que é legal, né? Porque mostrou aquele gráfico desde a época que entregava o negócio via FTP. O Gui até brincou ali no chat. Eu comecei minha carreira como desenvolvedor lá na época que entregava o pacote no FTP, né? Para a galera subir. E fui acompanhando toda essa evolução muito do lado do dev. Até que quando eu trabalhei no Banco Itaú, eu caí em uma área que estava nascendo, chamava integração digital, era uma área que cuidava de API Gate, de barramento de eventos. Então ali eu já comecei a ter um contato com plataforma. Ainda não era engenharia de plataforma, mas já era uma área mais técnica que eu tinha que pensar em tecnologia como produto para oferecer no modelo as a service para o resto da empresa. E ali a gente já começou a preocupar muito mais com escala, com flexibilidade, resiliência. Depois disso, em outro banco, eu virei head de uma área chamada Tech Foundation. E aí sim, nessa área, tive que estruturar um IDP, tive que pensar em tech products, né? E como escalar isso, como padronizar, como fazer ali o scaffolding de alguns projetos, algumas linguagens. Então ali eu entrei de vez no mundo de plataforma. Hoje aqui na TU eu sou head de tecnologia, então olha a área de tech toda, mas uma das áreas que eu mais gosto de investir, aí é uma das que eu particularmente estou mais próximo porque eu gosto, é a de engenharia de plataforma, como que a gente pode melhorar a experiência do dev, como que a gente pode fazer esse fluxo inteiro ser um fluxo mais leve. Eu acho que é uma área que ela se torna cada vez mais necessária dentro da empresa, como vocês comentaram, ainda mais com essa evolução do stack, com essa evolução de complexidade no final do como a gente está quebrando a quantidade de ferramentas que a gente usa, né? Acho que vocês mostraram um gráfico falando sobre o tempo de entrega ali, onde eu tinha um tempo de entrega grande, ele caiu e depois ele voltou a aumentar. Pegando desde lá do começo, quando eu olho hoje, de certa forma, a gente está voltando a ter altos tempos de entrega e muito por essa complexidade, né? E aí o que acho que vai tirar isso e voltar a cair esse tempo é a engenharia de plataforma, então acho mais que necessário. Boa, sensacional. É isso, né? E, basicamente a gente foi caindo de paraquedas e foi descobrindo o que era a área enquanto ela evoluía, né? Show. Vou seguir aqui então, que a gente tem bastante conteúdo e eu quero conversar bastante ainda.
Bom, vamos lá então. Vamos colocar o pezinho lá, vamos juntar todo mundo, juntar as mãos, todo mundo colocar o pezinho lá na plataforma para a gente entender o que é que é. Só um pouquinho, né? Também não vou ser tão pretensiosa assim. Mas vamos lá, eu trouxe conceitos aqui para a gente começar, tá? Eu peguei esse conceito ali do livro Platform Engineering, A Guide for Technical Product and People Leaders. Basicamente, o conceito de Platform Engineering é a prática de criar e manter plataformas de autosserviço que abstraem a complexidade da infraestrutura, permitindo que os desenvolvedores provisionem e gerenciem recursos de maneira simples. Eu até abro isso daqui, né, fazendo minha licença poética, eu até abro não só para os desenvolvedores, mas para os engenheiros mesmo, porque a gente pode acabar plugando vários tipos de engenheiros dentro da mesma plataforma, assim, né? Traz uma outra complexidade, mas eu acho que a ideia é você fornecer autosserviço, abstraindo complexidade da infra, ponto, para qualquer usuário que possa precisar usar essa infraestrutura. E aí, no resumo, né, tá, legal, muita palavra bonita, né? Aí o que eu costumo dizer é, cara, a plataforma de engenharia nada mais vamos conectar aqueles pontos que eu deixei pendurando lá no começo, a gente vai juntar tudo isso, né? Então a gente vai juntar o CSD, a gente vai juntar a infraestrutura como código e a automação. Só que com um tomperinho a mais, né? Pô, mas cadê o tompeiro, né? Cara, o tompeiro, ele nada mais é do que uma interface. Então, ele pode ser uma ou mais interfaces, pode ser uma linha de comando, pode ser uma interface gráfica, pode ser qualquer coisa. A gente vai prover uma interface para o desenvolvedor conseguir criar tudo que ele precisa, seguindo padrões pré-definidos, com apenas alguns cliques. Então, de forma prática, assim, vamos supor que o desenvolvedor ele precisa solicitar a infraestrutura para um novo projeto, né? Ele entra lá na nossa interface, vamos supor aqui que seja um portal, uma interface gráfica, ele entra lá no portal, clica em solicitar um novo projeto, ele preenche lá todos os dados da aplicação dele, então, criticidade, quantidade estimada de usuários, sei lá, a gente pode ter uma série de perguntas ali naquela survey, naquela pesquisa, naquela pergunta, naquele formulário, ele preenche só as informações que a gente realmente precisa que ele preencha, clica no botãozinho lá, novo projeto, e imediatamente uma série de automações já prontas, já integradas, já funcionais, sai rodando e criando o scaffold, né? Que o scaffold nada mais é do que um esqueleto funcional do projeto, né? Então, o desenvolvedor vai lá, recebe aquele repositório Git dele pronto, já com pipeline CSD funcionando, template de Dockerfile, tudo bonitinho lá no repositório, sobe a aplicação dele e faz um push. A partir daí, a infraestrutura começa a rodar lá, com Terraform, com Crossplane, com qualquer coisa, por baixo dos panos, pipeline sai rodando bonito, liso, os manifestos do Kubernetes já saem aplicando ali, integrado com o Arc-CD. A gente já começa a criar tudo, assim que o push for feito, e o desenvolvedor vai lá e visualiza a aplicação dele já rodando em um ambiente de teste, por exemplo, né? Isso em questão de minutos. Então, esse é o estado da arte de uma engenharia de plataforma, né? Então, quem já ouviu falar de backstage aí deve estar pensando, né? Pô, tá fácil agora então, né? É só pegar aquela arquiteturinha lá, aquele desenho de tudo de ferramenta que a gente já tem e colocar o backstage na frente, né? Mais ou menos, porque essa é uma discussão em andamento, a gente está aprendendo muitas coisas ao longo da evolução das plataformas como um todo, estamos batendo em vários desafios aí. Então, é mais ou menos, sim e não, depende do seu objetivo, basicamente, né? E aí a gente entra em mais detalhes já já. Vou trazer a galera aqui de volta e aí eu quero uma outra provocação aqui, né? É entender, assim, com o background de cada um de vocês, tipo, qual que vocês acham que é... Algumas pessoas já comentaram, né? Mas qual que é a visão de vocês sobre o crescimento dessa área? E aí eu trouxe um gráfico para ilustrar nossa conversa, tá? Então, aí não vai seguir a ordem agora. Vai, Gui. Puxa você. Presente. Eu acho que é polêmico, assim, porque muita empresa, eu vou tentar ser sucinto aqui para a gente ir rápido. Eu acho que o crescimento da área ainda está no hype, né? Então, eu não sei se está de acordo com o gráfico do Gartner aí, preciso enxergar direito. Tá assim, ó, tá logo ali em cima, ó, Internet Developer Platforms e Portals. Eu acho que ainda está no hype, né? Tem muita empresa que ainda está no começo da jornada, mas é importante aí para quem está na parte estratégica entender que é um investimento, não é uma bala de prata e não existe milagre.
Não é chegar, vamos instalar o Backstage, eu falo isso sempre, e resolver a nossa vida, não é? Então, minha visão, resumindo, tá no hype, muita empresa ainda está aprendendo e surgindo novos produtos como focando no DevX ali, né? Porque tinha muito produto antigamente que não focava no DevX, focava muito mais na pessoa de engenharia, e então é isso. Vou chamar, vamos na ordem, chamar a Natália agora. Fala aí, Natália. Não, então, eu acho que é isso. Para mim, né, se eu tivesse nessa posição, assim, uma posição de liderança, a engenharia de plataforma seria o que eu colocaria como norte, assim. Mas eu acho que ainda não é uma realidade, de forma geral, principalmente no Brasil, quiçá pensar em engenharia de plataforma. Né? Vou dar um exemplo. Assim, a maior parte dos órgãos públicos a gente não chegou nem no container ainda. Né? A Júlia mostrou aqui o histórico, né, para a gente ter uma clareza assim, do que foi acontecendo e das inovações que a gente passou, mas não chegou nem no container que sai em DevOps. Né? Então, acho que vai ser, e é algo muito, muito desigual, a engenharia de plataforma, mas é algo que eu vejo que precisa ser mirado. Assim. Bom, vou puxar aqui. Eu acho que, de certa forma, ainda está no hype. Como a Natália falou, tem muita empresa que isso aqui é o sonho grande, né? O hype do hype, mas ainda está longe disso acontecer. Acho que nem eu olho ali Internal Developer Portal como uma das coisas que está no, vamos dizer, no hype. Na verdade, para a gente prover autosserviço para o dev, você não precisa de um IDP. Né? Essa é a verdade. Você, na verdade, deveria começar antes do IDP. Acho que eu e o Gui, a gente já falou muito disso, né? Você primeiro tem que ter automação, você primeiro tem que ter, de certa forma, orquestradores, você tem que ter padronização para depois você pensar em querer ter um IDP, né? E acho que essa é uma das falhas que algumas empresas estão cometendo. Eu já quero nascer com o IDP para depois eu pensar na automação. Exato. Você está invertendo tudo, né? E você não está provendo autosserviço nenhum. Na verdade, você está fazendo, de repente, até uma confusão na sua arquitetura. Então, acho que as empresas têm que pensar nisso, né? Tem muita coisa que, de certa forma, ainda é hype, mas tem muita empresa que está longe de poder estar no hype. Ela tem que se estruturar. E quando ela olhar esses níveis de maturidade, aí eu acho que é onde ela deveria investir, né? Como que eu faço para dar o próximo passo? E o próximo passo? E ir medindo, e pegando o NPS da área de desenvolvimento inteira, é um pouco do que a gente faz aqui. Eu estou de tempos em tempos perguntando para o dev, qual que é a sua percepção? O que melhorou? O que piorou? Para a gente medir se a gente está, de fato, atingindo o objetivo, né? Não é pegar um monte de nome de tecnologia e sair implementando, mas é de verdade um objetivo final, que é melhorar a experiência do dev ali na ponta. Então, a minha dica é essa. Pergunte para o dev, né? Comece a ir pela escadinha, não vai querer pegar o elevador já, né, Gui? Então, cara, total. Às vezes um simples makefile resolve a vida do dev, tá ligado? Tipo, exatamente essa linha. E só trazendo um pouquinho, né? É isso, tá no hype, tá comprovadamente no hype, né? Não sei se a galera tá familiarizada com o Gartner Hype Cycle aqui, mas basicamente é uma forma que o Gartner tem de medir o que tá no hype e a evolução de conceitos técnicos. Acho que tá bom assim essa descrição. E aí é legal a gente ver, né, que depois do hype tem ali o vale da desilusão, que é justamente quando todo mundo já errou tudo que tinha para errar e a gente começa a entender as formas corretas de fazer as coisas e aí a gente atinge ali o estágio final, que é o platô da produtividade. Então, assim, é isso, é entender que se você quer entrar no hype, você vai correr o risco de errar junto com todas as outras empresas que estão no hype. Eu acho que é isso que é um risco que as empresas têm que estar cientes, né? Assim como qualquer inovação, tem que estar muito ciente antes de fazer o patrocínio e depois cobrar por alguns erros que vão acontecer no meio do caminho, que não necessariamente eram previstos, né? Mas, beleza, vamos avançar aqui mais um pouquinho, então.
Quando a gente fala de como que a gente vai adotar, né? Vamos supor aí que a gente esteja num cenário em que a gente já esteja com uma maturidade boa para a gente começar uma plataforma de engenharia, né? Então, já uso Kubernetes, já uso Terraform, já uso CI/CD, já funcionam essas coisas aqui, né? Como que a gente começa? Bom, como é que a gente migra para uma plataforma? Antes de tudo, a gente precisa lembrar, né? Que assim como qualquer outra aplicação, a nossa plataforma, ela precisará ter, né? Aí depende da interface, mas aí como front-end, eu vou dizer, mesmo que seja uma linha de comando, a gente precisa ali de uma interface mínima interagindo com o usuário para a gente executar as coisas, tá? Então a gente precisa de um front e de um back. E aí, quando a gente lembra que uma plataforma é uma aplicação, assim como qualquer outra, a gente tem hoje no mercado, e aí lembrando, né, a gente está no hype, muita coisa está mudando, muita gente está descobrindo coisas diferentes, assim, ao longo dos usos, mas o que eu tenho visto de estratégia de adoção hoje que é baseado em pipeline, que é uma estratégia mais simples de adotar no começo, eu entro no detalhe já delas, e a outra que é baseada em gráfico, basicamente, tá? E vamos avançar aqui. O que é uma estratégia de adoção baseada em pipeline? Em resumo, é só colocar o backstage lá na frente. Então, ele é um fluxo de automação sequencial baseado em CI/CD, né? Então, por exemplo, eu já tenho um CI/CD que eu sei que o primeiro passo dele é fazer um git push, um git clone, um código da aplicação, fazer build, etc. Basicamente, eu coloco um cara antes que vai fazer uns passos antecedentes. Então, ele vai criar o repositório para configurar tudo e vai criar o repositório e aí ele vai trigar a pipeline de CI/CD. Então, a gente está só colocando um carinha antes ali que ele vai engatilhar o restante dos processos, né? E aí, como é que funciona essa adoção? Geralmente, o front-end, ele pode ser o backstage, então você usa o backstage ali com a parte do front, ou você desenvolve sua própria interface, né? Sempre vai ter empresas que vão acabar optando pela estratégia de desenvolver a própria interface. E aí, para a parte do back-end, a gente tem a customização do back-end e do backstage. Então, a gente acaba tendo que customizar o back-end dele para entender o nosso legado, né? E integrar o nosso ambiente. Então, se eu tenho um Jenkins e um GitLab, cada um com um objetivo diferente, você vai ter que ir lá e você vai ter que customizar esse processo dentro da sua implementação do back-end e do backstage. Ou, assim como no front-end, você pode ir lá e desenvolver a sua interface própria de back-end, né? Esse é o resuminho dessa estratégia. E aí, quais são os prós? Então, ele causa menos impacto no usuário, porque ele acaba não mexendo muito na forma como as coisas são feitas. O cara que olhar o CI/CD lá, ele vai ter o CI/CD para olhar do mesmo jeito, a única coisa é que ele vai ter uma interface antes, onde ele possa ver tudo isso agregado, né? É mais fácil de implementar, porque basicamente não altera a arquitetura, né? Então, você só está trigando as coisas através de uma outra origem, de uma nova origem, que seria o backstage. E é mais flexível, né? Mas esse mais flexível, ele é um pró e ele é um contra. Porque, assim como qualquer aplicação que a gente decide desenvolver, a gente pode fazer um universo, e não necessariamente o universo vai ser a forma mais eficiente da empresa atingir o que ela precisa, né? Então, ela é mais flexível, e aí a gente entra nos contras que, por ela ser mais flexível, por vezes ela acaba sendo menos escalável. Então, ela acaba também sendo mais difícil de sustentar, porque você acaba, com o passar do tempo, aumentando muito o investimento que você tem que fazer no seu time de desenvolvimento, para você implementar coisas novas e sustentar tudo que você está desenvolvendo ali, que é muito específico para a sua empresa, basicamente. E aí a gente tem a outra estratégia, e aí aqui, cara, é um conceito bem novo, assim, então, ele é um modelo de orquestração mais flexível e escalável, permitindo interações mais sofisticadas entre os componentes. Em resumo, qual outra ferramenta que a gente usa que é baseada em gráfico? Terraform. Então, quando a gente está escrevendo ali um HCL da vida, um arquivo do Terraform, em nenhum momento a gente descreve a ordem como as coisas têm que ser feitas, o que é que tem que ir para um lado, o que é que tem que ir para o outro, quais certificações que a gente tem que fazer de que uma chamada deu certo ou não. A gente vai lá, fala os recursos que a gente quer ter, e ele, por si só, ele cria um gráfico de dependências, por assim dizer. Então, ele fala assim, cara, esse recurso aqui depende desse daqui depende desse, e aí ele tem a base desse gráfico e ele começa a paralelizar as criações desde a base até o que acaba dependendo de tudo. Então, ele orquestra todas essas implantações de forma automática, por assim dizer. E aí, como é que funciona essa adoção, né?
Basicamente, a parte do front-end é a mesma coisa, então a gente pode desenvolver o próprio front-end ou usar o front-end do Backstage, por exemplo, ou usar outros front-ends, mas o Backstage ele é mais conhecido, então eu trago ele como exemplo aqui. E a parte do back-end a gente acaba delegando a parte de criar e gerenciar esses recursos para um novo cara que é uma nova categoriazinha, que é um orquestrador da plataforma, né? Então, ele tem o papel de interagir e gerenciar toda essa infraestrutura, todos esses recursos que a gente está criando e estão integrando entre si. Quais são os prós? Ele é mais fácil de sustentar, mas simplesmente porque ele segue a lógica dele ser focado, né, em uma única coisa. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, a gente consegue criar infraestrutura dentro de uma cloud usando Ansible. A gente consegue criar infraestrutura dentro de uma cloud usando Python, usando Shell Script. Vai ser mais eficiente do que a gente usar uma ferramenta que foi feita para isso? Muito provavelmente não. Então, acaba sendo mais fácil sustentar e escalar, simplesmente por ser uma ferramenta focada em atender essa demanda, né? E aí, quais são os contras? Ele requer uma curva de aprendizado, porque é, de fato, um conceito super novo. Ele requer modificação na arquitetura existente, porque você vai ter que integrar ele com tudo que você usa, e ele vai ficar olhando o que altera ao longo do tempo, ele vai orquestrar, tem uma nova versão de um módulo de Postgres, por exemplo. Como é que ele vai informar ali na plataforma que aquilo precisa ser atualizado, ou como é que ele vai atualizar automaticamente? Então, ele requer modificação na sua arquitetura, e é uma disciplina nova. Então, a maioria dos contras são pelo fato de ser super novo, e a gente está começando a ver os players trazendo novidades nesse quesito, e está começando a ver como que, para onde que isso aqui vai virar, né? Se vai dar super certo ou se não vai. E aí eu trago só um detalhezinho do que é o orquestrador de plataforma. Então, ele é um novo termo no mercado, e ele teria potencialmente a possibilidade de substituir algumas categorias de ferramenta. Então, eu já vi alguns testes de orquestrador de plataforma que tem o próprio YAML, e ele não precisa de um Terraform da vida. Você vai lá e descreve a sua infraestrutura no formato de YAML, e ele vai lá e cria e gerencia aquilo ali através de uma linguagem própria dele. Então, aí eu trouxe o conceito, mas, em resumo, não vou resumir, não. Vou ler. Nova geração de ferramentas que vão além do modelo tradicional de plataforma como serviço e oferece contratos publicados, né? Mas contrato publicado igual o API que a gente desenvolve. Então, a gente define ali o que a gente, por exemplo, um YAML que o desenvolvedor vai preencher dentro do repositório da infra dele, e ao mesmo tempo a gente tem só que a gente tem um contrato para os dois lados, né? A gente tem para quem vai criar e para quem vai gerenciar. Então, a gente tem os contratos ali, por exemplo, para os times de plataforma, que precisa fazer atualização dos módulos de banco, precisa mudar a forma como as coisas vão evoluindo, né? Então, precisa atualizar alguma coisa, precisa alterar algum padrão e etc. Então, ele teria esses contratos focados nesses dois públicos, basicamente. E aí, essas ferramentas, elas aplicam padrões organizacionais, enquanto concedem aos desenvolvedores acesso self-service a variações por meio de configurações. Esse conceito aqui foi um dos únicos que eu encontrei, e ele foi publicado pela ThoughtWorks no Tech Radar de 2023, volume 19. Eles sempre estão lançando lá conceitos novos e coisas que eles estão encontrando no mercado. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui para quem tiver interesse dar uma pesquisada e ver como é que funciona, né? Então, de open source a gente tem o Credix e o Cushion Stack, e de proprietário a gente tem outros, mas eu trouxe esses daqui que são os que eu mais encontrei, são os que eu acredito que são os mais relevantes nesse momento, assim. Tem o Mass Driver e o Platform Orchestrator da Humanitech. E aí, a gente volta. Gente, eu tô suando. Que calor é esse? Eu tô com o ventilador desligado ainda para melhorar. Nossa, tá. Fica do mesmo jeito, tá? Tá complicado. Misericórdia. Mas bora lá. Se vocês pudessem dar uma dica para quem decidir iniciar uma plataforma hoje. Então, a pessoa tá assistindo aqui e ela tem certa autonomia dentro da empresa dela. E ela vai lá e fala, cara, eu acho que a gente está pronto para testar isso daqui hoje. Qual dica que vocês dariam aí? Uma dica. Eu posso começar. Quer começar? Não, vou começar. Você, então. Tá, vou começar. Cara, antes de tudo, eu ia... para a pessoa focar no mínimo produto que ela quer entregar, assim. Qual que é a dor que ela quer mais resolver, assim. Um único pedaço da jornada, e a partir daí, você define isso, alinha com o stakeholder, alinha com quem vai estar patrocinando essa entrega, e você já define a métrica.
e pronto. E aí você trabalha em cima disso. Porque senão é muito fácil das coisas perderem o controle, assim, basicamente. Acho que eu começaria assim. Eu acho que desse todo que você mostrou aqui pra gente, eu costumo dizer, e aí pode ser uma opinião minha, que o coração de um IDP, de uma engenharia de plataforma, são as automações. Não é o front, mas sim a automação. É a parte mais difícil de fazer e é a parte que, no final, a gente sabe que gera maior complexidade ali dentro do time. E a orquestração desse conjunto de automações, a orquestração de criação de recursos, tudo mais, vem se tornando, de certa forma, o novo coração também da plataforma, né? Eu fiz um orquestrador de plataforma recente aqui, putz, foi mega complexo de fazer. Então, acho que a dica que eu ia dar também é começa devagar, não tenta automatizar o ciclo de vida inteiro no dev, mas é um pouco do que você falou, escolhe um pedacinho ali, automatiza, deixa rodar, mede, tira métricas, depois automatiza mais um pedacinho. E aí, uma forma que a gente usou para priorizar aqui foi usar um pouco do Pareto, né, do 80-20 ali. Quais são os pequenos pedacinhos da minha jornada que resolvem 80% dos problemas do dev? Que, no geral, a gente sabe que o dev tem atrito em diversos pontos, mas existe 2 ou 3 que é aquele que toma um lead time maior dentro da entrega dele. Então, como que eu faço para resolver esses 2 pontos? Escolhe 2 dentro do 80-20, prioriza, mede bastante, testa seu modelo e foca muito em criar boas automações. Esquece por um momento o front. Foca bastante na automação e garante que elas estão funcionando bem. Eu acho que vocês foram perfeitos, né? Porque não adianta colocar o carro na frente dos bois. Eu acho que é conseguir ver em qual ponto o seu time está, a empresa está, o que você quer resolver. Acho que pegar um ponto específico é muito bom para começar. Definir também o que você quer resolver com essa implementação e ter o que a gente chama de Dora Metrics, né? Conseguir ter aí um pequeno extrato do que mudou, né? E ter esse feedback contínuo, né? Do time de desenvolvimento, inclusive para que na frente você consiga definir se tu vai morder um outro pedaço do bolo, né? Se você vai poder implementar isso em outras áreas e etc. Eu acho que é uma boa forma de começar. Conseguir ver assim, qual que é o nível de maturidade. Acho que o Bruno falou muito bem assim, sobre as automações. É isso, tem coisa que, se tu não tem grande parte, né, dos seus workloads automatizados, como que você vai implementar algo relacionado à plataforma? Boa. Para eu não chover no molhado aqui, muita gente fala que quando você começa a implementar engenharia de plataforma, você tem que começar a pensar em produto. Antigamente, o pessoal de infraestrutura não tinha visão de produto, o pessoal que cuidava das ferramentas internas também não. Então, é importante ter uma visão de longo prazo. Primeiro, você começa construindo aonde você quer que a empresa chegue, 1, 2, 3 anos, e você começa a quebrar isso para os times com métricas claras do que cada time tem que resolver, quais problemas cada time vai atuar. Se você não tem uma visão de longo prazo e já está pensando em ferramenta, eu acho que ninguém sabe para onde vai. Cada um vai querer ir para um lado, vai ter muita briga interna, time puxando para um lado, time puxando para o outro. Então, a maior parte das empresas, como é mais de um time envolvido, todo mundo tem que estar na mesma página. Aonde você quer chegar com essa estratégia e definir os indicadores e começar, né? Então, na minha visão, acredito que seja essa a dica. É isso, né? Acho que a gente pode resumir o que a gente trouxe aqui primeiro, saiba qual que é a sua dor, saiba se você está pronto para você pular o próximo passo e metrifique as coisas, né? Acho que é isso. Eu estou vendo muitas dores, muita coisa acontecer justamente
por ver a falta desses pontos na hora de definir, ou às vezes não foi nem a falta, mas largou pelo caminho, enfim. Então, bora continuar aqui, e aí essa é a última parte, tá? E aí a gente começa a responder as perguntas e desenrola conversando mais. Então, mediante a tudo isso que eu trouxe aqui, quais são os desafios e qual que é o futuro? E aí, o futuro sou eu brincando de futurologia, tá? Não tem nada em algum artigo, nada do tipo, sou eu tentando entender o que a gente pode ver pela frente. Então, vamos lembrar aqui quais são aqueles cenários mais comuns, né? O primeiro cenário é a empresa que implantou o Backstage e começou a customizar. Então, está usando ele basicamente como front e back, 100%. O segundo cenário é a empresa que está utilizando o Backstage como front-end e está usando ali um orquestrador de plataforma como back. E a terceira parte é a empresa que decidiu desenvolver sua própria plataforma do zero. Seja porque testou algum desses outros cenários e não conseguiu, seja porque, enfim, já saiu começando, desenvolvendo a própria plataforma. E aí eu trago os desafios de cada um. Então, nesse primeiro cenário, que é a empresa que está usando Backstage para tudo, a gente tem esses desafios, né? Então, o principal é a manutenção das customizações, e aí, com isso, a complexidade de integração com sistemas legados. Então, aquele exemplo que eu dei é bem interessante, né? Se a empresa tem um GitLab, que é o novo mundo de pipeline de CI/CD, mas tem um Jenkins embaixo dentro de um rack ali, dentro do data center, e quer usar os dois para fins diferentes, né? A única forma de você integrar essa necessidade é você customizando. E aí, com o tempo, você acaba tendo muitas variáveis e muitas possibilidades. E isso acaba indo para o próximo ponto, que é limitando a escalabilidade, né? Limitando a escalabilidade, também a gente tem a gestão de plugins dificultada. Então, seja porque a gente vai desenvolver próprios plugins, seja porque a gente tem que ficar fazendo atualização de versão ali, a gente acaba tendo essa dificuldade também. E controle de segurança e governança das customizações. Eu acho que esse é o mais perigoso, e assim como a maioria das coisas de segurança, ele é o mais... Nossa, tá passando um helicóptero aqui. Peraí. Tá dando pra ouvir ou não? Tá? Tranquilo, dá pra ouvir você. Assim como qualquer questão de segurança, assim, geralmente é um dos mais perigosos e o menos olhado, assim, né? Quando a gente tá falando que a gente vai customizar tudo, a gente sabe que às vezes o deadline, né, o prazo, ele supera a qualidade. E aí aqui a gente está falando de potencialmente a gente não cuidar direito de como que a gente vai injetar o secret de um banco de dados dentro de uma aplicação. Se a gente está customizando essa transferência dessa informação de um lado para o outro, a gente corre o grande risco da gente ter esse valor vazado em plain text em alguma dessas integrações que a gente está utilizando. Então, a gente acaba tendo que ter muito mais atenção para essa parte governamental de tudo que a gente está criando, basicamente, né? Aqui são os desafios do segundo cenário. Então, desculpa. É a empresa que acabou usando o Backstage como front ali, junto com um orquestrador de plataforma. Basicamente, os desafios são todos relacionados ao fato de isso ser uma disciplina muito nova, então, limitação com os tipos de deploy, a maioria só é orquestrador hoje para deploy dentro de Kubernetes, então, se você quer alguma coisa com SS, máquina virtual, você já acaba tendo alguma dificuldade maior. Você acaba dependendo de desenvolvimento externo, né? Então, se você resolve adotar um orquestrador de mercado, seja open ou seja proprietário, você acaba dependendo da evolução daquele produto, né? Para você ter novidades dentro do seu orquestrador ali, da sua plataforma. E a responsabilidade compartilhada entre ferramentas. Então, como a gente não sabe o que isso vai virar no futuro, a gente não sabe se, de repente, a gente vai ter que rever se a gente vai usar o Terraform para fazer a parte de EC, ou se a gente vai acabar usando a linguagem desse orquestrador e assim por diante, né? Então, a gente acaba tendo que revisar a responsabilidade das ferramentas que estão nesse nosso ecossistema, basicamente. E aqui, o último desafio é para aquela empresa que decidiu desenvolver a sua própria plataforma do zero, né? Então, é um alto custo de desenvolvimento, e aí a gente bebe muito da fonte dos cenários dos desafios do primeiro cenário, né? Então, a gente tem desenvolvimento e manutenção constante, então tudo que a gente quiser fazer de nova funcionalidade fica 100% interno. A gente tem documentação e treinamento completamente interno, então a gente não teria, de forma alguma, um curso online, uma documentação para a gente entregar para os novos funcionários lerem, assim por diante. E, consequentemente, a gente não teria um suporte externo também, porque esse produto seria completamente interno, né? Então, ninguém nem saberia da existência dele, basicamente. Então, trouxe esses desafios, só lembrando, né? Não tem um melhor nem um pior. Eu acho que tem o que funciona dependendo do que você quer. Se você quer fazer uma POC, cara, usa o Backstage para tudo.
só não esquece de olhar para esses desafios quando você pensar em como que você vai levar essa POC para um ambiente produtivo, provavelmente, futuramente. Assim. E aí, aqui de futuro, para fechar o meu falatório, o que é que eu vejo aqui, basicamente, né? A parte de plataformas como serviço. E aí eu não falo de PaaS, eu falo de plataformas de engenharia como serviço. Eu acho que a gente tem duas coisas acontecendo agora. Então, muitas dessas empresas grandes que acabaram desenvolvendo a própria plataforma, então, estão olhando para trás e estão pensando assim, cara, eu já investi um dinheiro do caramba para desenvolver isso daqui, por que eu não vou vender este produto? Então, a gente tem esse movimento acontecendo, tem uma grande empresa que já começou a ofertar a própria plataforma como produto, que a gente tem ouvido falar bastante recentemente, e a gente também tem grandes players de mercado fazendo ali ou uma customização parruda do backstage e usando isso como um produto, ou criando uma nova plataforma mesmo e ofertando isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Waypoint da HashiCorp, a gente tem o Developer Hub da Red Hat, a gente acaba tendo grandes providers entrando nessa onda. E eu acho que aqui, nessa etapa das plataformas como serviço, que a gente começa que a gente tem que ficar muito de olho para a gente ver o que é que funciona e o que não funciona. Então, o que eu diria? Ouviu falar de uma plataforma nova? Cara, baixa o trial lá, dá uma olhada, vê o que é legal, o que é que não é legal, para você estar atento para onde que a gente pode ir nesse desenvolvimento da nossa plataforma. E o último aqui, que eu acho que já vem acontecendo, na real, é a nuvem como commodity, né? Então, eu acho que o estado da arte, no fim do dia, é sempre custo, né? Então, seja custo de pessoas paradas esperando um trabalho ser feito, seja custo mesmo. Então, eu gasto X com a infraestrutura e eu quero gastar Y, que é X menos 30%. E eu acho que quando a gente usar muitas plataformas, a gente vai ter um momento em que a gente vai ter um algoritmo que ele vai ter acesso ali a todas as clouds homologadas e utilizadas pela empresa, vai pegar um workload e ver, esse workload aqui, o time de desenvolvimento falou que ele é de baixa criticidade. Vou ver aqui o custo desse workload em todas as clouds, vou jogar na cloud mais barata e ponto. A gente não vai nem saber onde é que ela está rodando, basicamente. Eu acho que é isso de visão geral de plataforma para iniciantes. E aí eu trago o time slide aqui para a gente conversar, e aí a gente pode abrir aqui para as perguntas, aí vocês que mandam, gente. Sei que a gente já está na 1 hora, mas aí é o critério de vocês. Boa, vamos fazer um ponto aqui rapidinho, que eu acho que é interessante, pensando em futuro da engenharia de plataforma, e a galera pode até perguntar sobre isso no chat também. Como que fica a engenharia de plataforma na visão de vocês com essa escala da inteligência artificial? Como que vocês acham? Porque essas coisas se cruzam de certa forma, né? Por exemplo, será que vai existir um IDP do jeito que a gente conhece hoje, ou será que o IDP vai virar um grande chatbot que consegue interpretar de certa forma o que eu estou pedindo ali e por trás chamar o orquestrador de plataforma e aquele front-end todo matou, né? Será que o orquestrador de plataforma não vai, de certa forma, conseguir se utilizar de IA também para tomar algumas decisões? É um pouco do que eu estou pensando aqui, né? E aí eu queria escutar a opinião de vocês. Cara, eu acho que... Não, quer... Manda nada. Eu só não abri um drink aqui. Assim, não tem para onde a gente correr, né? Porque, assim, eu gosto sempre de pensar qual que vai ser o futuro de forma geral, mas também o que vai mudar no nosso trabalho, né? Eu acho que a IA, ela já está mudando a forma com que a gente trabalha. Plataforma engenharia também, né? Porque se antes eu, sei lá, trabalhava e pensava ali numa caixinha, um exemplo, desenvolvendo módulos, criando pipelines, etc. Plataforma, né, com times focados, seja, sei lá, no cenário que uma empresa desenvolveu a sua própria plataforma, né? Acho que muda um pouco sobre como a gente trabalha, porque a gente vai passar não a fazer só isso, mas também sustentar essa plataforma, que, inclusive, eu acho que tem um desafio muito grande para a plataforma engenharia, é que se você tem absolutamente tudo centralizado numa plataforma,
no IDP, o que acontece, né, se uma empresa perde ou se esse IDP fica fora. Eu acho que isso se torna muito crítico. Eu não acho que a forma de deploy, por exemplo, ou de criação de qualquer coisa que seja um usuário LDAP, seja um Git, seja um perfil de VPN, ele pode simplesmente desaparecer, mesmo que você tenha um IDP que centralize tudo isso, mas acho que tem esse desafio também para a gente pensar uma estratégia de recuperação de desastre, caso algo aconteça nesse sentido, assim, mas em relação é um pouco do que eu vejo, e sobre isso que o Bruno falou, vou dar um exemplo assim interno. Na Magalu a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida para ajudar, que usa IA, né, para ajudar o pessoal de suporte que lida ali com a abertura de tickets, resolução de tickets, com a monitoração, com incidentes, etc. E a gente já vem utilizando, e é realmente um chatbot que ajuda em todo esse fluxo até a elaboração de pós-mortem, por exemplo. Então, acho que hoje por hoje eu vejo a IA ajudando mais nesse sentido, assim, até para... Ô, Pedro, estamos juntos, hein, Pedro? Então, já tem um pouco disso, mas eu acho que são muitas questões que a gente tem. Eu vejo que, à medida que o tempo passar, a gente pode ter mais integrações sendo desenvolvidas, e acho que é um pouco disso, assim, que eu vejo, mas do ponto de vista do trabalho, eu acho que a tendência é que mude bastante coisa e plataforma vai andar junto com IA, com o LLM, e que já vai ser, já é, né, um grande desafio pensar também, junto com isso, que é criar infraestrutura para IA, por exemplo, que eu acho que é um desafio que está colocado com várias outras coisas, com FinOps, com Green Software, enfim, que vem junto no bolo. Cara, eu acho que, eu tava assim, pensando como o orquestrador de plataforma, ele tem contrato, né? Basicamente, se a gente criar um agente de IA que vai entender cada um dos contratos e plugar isso no orquestrador, a gente vai ter, muito provavelmente, de repente, um chatbot dentro do IDP mesmo. A pessoa, eu não sei, tô pensando alto aqui também, né? A pessoa vai explicar o que ela precisa ali e vai criar tudo sozinho, vai preencher valores também dinamicamente, vai entender, cara, essa aplicação é um produto tal, assim, vai entender a língua de negócio, traduzir isso para uma linguagem técnica. Eu acho que total, assim, é isso que a Nath falou, né? A IA, ela tá aí e ela tá introduzindo os tentáculos dela em todas as partes possíveis do processo, né? Inclusive, um dos orquestradores de plataforma que eu coloquei ali, eu vi eles mandando pesquisa essa semana, que eu estou na newsletter deles, pesquisa essa semana justamente sobre IA, e aí eu acho que a gente já vai ter um primeiro case de um produto grande, que é o Platform Orchestrator da Humanitech, já vai ter um primeiro case de um produto grande interagindo com IA, e aí eu acho que tipo, a gente tem que ficar super de olho, porque a IA, ela, assim como ela tem sido um grande motor de crescimento para as empresas que usam, eu acho que ela tem a possibilidade de ser um grande motor de impulsionamento dessas ferramentas novas que estão surgindo. Assim, né? Então... Legal, bom, obrigado aí pelas respostas, acho que faz todo sentido e muito dentro do que eu venho acompanhando também no mercado. Vou ficar de olho nesse da Human Tech, que acho que é sempre bom esses benchmarks aí que vêm pioneiros na área. Obrigado pela dica.
Boa, galera. Eu vou passar para as perguntas aqui, porque eu acho que tá todo mundo derretendo e querendo descer para o ABC já no carnaval. Então... Posso tirar do palco aqui a apresentação? Deixa aí pra galera ver o QR Code aí rapidinho. Boa. Beleza. Então, galera, sigam elas aí nas redes sociais. Agradecer aqui mais uma vez a Júlia, a Natália. E vamos para as perguntas aqui. A primeira pergunta, deixa eu procurar aqui, foi do Oliver Neto. Na visão de vocês, faz parte do espaço do time de engenharia de plataforma o empoderamento do ambiente local de desenvolvimento? Exemplo, seleção de desenvolvimento de plugins e extensões de IDE. Deixa eu fixar a pergunta aqui. Quem responde? Olha, já que a gente está falando de IA, eu vou usar como exemplo para essa pergunta do Oliver. Muito obrigada pela pergunta, Oliver. No caso da IA, etc., eu acho que vai depender de regras de negócio, assim. Porque no caso de IA, por exemplo, a gente tem alguns plugins. Você pode usar, por exemplo, no VS Code para você fazer a integração com DeepSeek, por exemplo. Mas aí o seu time avaliou que aquela extensão ela não é muito segura, ela não é estável, e etc. Então, pode ser que seja necessário desenvolver algo nesse sentido para suprir determinada regra, determinado compliance, e etc. Hoje, por exemplo, eu pelo menos não sei assim de alguma IDE que tenha integração com o nosso querido Backstage, por exemplo. O seu time, a sua empresa pode pensar sobre isso, é até uma ideia aí que o Oliver está dando, em abstrair ainda mais, facilitar ainda mais a vida do desenvolvedor que ele está fazendo um teste. Hoje a gente tem Dev Containers, por exemplo, que você pode usar uma série de coisas e quer fazer um teste, mas não quer usar ali ou criar alguma coisa diretamente no IDP ou na plataforma XPTO. Quer fazer isso local, ou até mesmo, sei lá, subir essa plataforma localmente e usar ali no seu ambiente local e quer usar alguma forma, pode ser um plugin, pode ser uma extensão, para ver, inclusive, como que se comporta, como se comporta esse fluxo. Acho que não necessariamente é o escopo, mas pode ser uma necessidade que pode surgir. E aí eu acho que hoje a gente não tem um padrão, né? Porque é algo muito recente do que é engenharia de plataforma, como fazer, qual que é o escopo. Então, é isso, acho que está em aberto essa questão. Boa, vou passar para a próxima aqui. A próxima pergunta, desculpa se eu errar seu nome, Gessner. Gessner. Salve, Gessner. Olha só, Gessner, desculpa errar aí. Plataforma pode ajudar no gap de documentação das empresas, padronização, centralização, organização de docs, pensando não somente em TI, mas na organização como um todo. Quer responder, Júlia? Cara, pensando na organização como um todo, eu não sei, assim, não sei se vocês têm uma resposta diferente, mas eu vejo muito a plataforma ajudar na parte de tech docs mesmo, então em centralizar a documentação de tudo que é técnico
Até porque, de repente, a gente vai ter uma limitação do escopo de quem que vai acessar a plataforma, né? E a gente usar, de repente, a plataforma para ser a fonte de documentação para toda a organização, de repente, não sei, pode ser contraprodutivo, não sei. Mas eu acho que, sim, ele vai ajudar com certeza na parte da documentação técnica, porque essa é a ideia dele centralizar tudo ali, linkar junto com as aplicações, deixar tudo no mesmo contexto. Agora, organizacionalmente, é possível, mas aí eu fico nas minhas dúvidas, assim, se seria o caminho, sabe? Boa. Eu posso fazer só um breve comentário sobre isso? Manda ver, Nath. É porque, assim, né? Assim como o CI/CD, tem empresa que utiliza várias formas aí de centralizar as suas documentações, né? Algumas tá no Git, no README ali, outras estão numa solução XPTO, ou às vezes está nos dois. Então, eu acho que pode facilitar você ter isso num ponto único. Agora, eu acho que a questão do gap da documentação das empresas, eu acho que diz muito mais sobre processo, que são ou não estabelecidos, e se isso é ou não evangelizado, né, dentro dos times. Assim. Acho que não tem necessariamente a ver com qual ferramenta usar ou não o IDP para isso, e etc. Eu acho que depois que você percorreu esse caminho, não vai subir uma solução X se não tiver uma, sei lá, documentação mínima ali explicando, né, para que o dev olha e saiba pelo menos o que é isso, se é de comer, se é de beber, o que é, né? Ou, sei lá, runbooks mínimos ali sobre problemas que pode acontecer com aquela solução, como usar, template e tal, algum exemplo. Mas acho que a questão é anterior sobre documentação, acho que tem a ver mais com o processo. Ô Gui, só para fazer um comentário bem rápido aqui, objetivo muito na linha do que ela comentou, assim, que nem eu falei, antes de você querer ter um IDP e um front-end, cria seus scripts, depois transforma isso numa automação, depois produtiza, depois faz o IDP. A documentação, acho que é um problema bem anterior a um IDP, né? Na verdade, não é o IDP que resolve. O IDP ele pode centralizar aquilo ali dentro para te dar uma visão 360. Mas eu vejo muita empresa que tem um Confluence, por exemplo, instalado e não tem documentação. O cara pronto ali para usar e não usa. Então, é como ela falou, é engajamento, é boa prática, é processo. E aí existem 1 milhão de ferramentas, acho que mais simples do que a gente criar um IDP para centralizar essa documentação. Então, acho que aqui é um over-engineering gigante, assim, se a gente olhar muito mais por esse benefício. Boa, galera. Vou selecionar mais duas aqui para a gente finalizar. Uma vou só perguntar rapidão. O Washington Santos perguntou se vão disponibilizar os slides. Aí, Ju, aí eu mando na comunidade. Boa. Pode salvar o Linktree aqui também, se quiser. Eu tenho o costume de colocar como primeiro link lá. Depois que eu apresento, eu já subo o link do PDF lá, para quem quiser acessar, mas eu mando na comunidade também. Boa, eu mando o Linktree lá. Boa. Combinado. A próxima aqui, eu vou selecionar mais duas. Vou selecionar a do Alejandro. Se eu falar seu nome errado, me corrija aí. Ou Alejandro. Exatamente, sem automações, o IDP dá muito problemas. Não, Júlia? Ele mandou aqui. Sim, 100%. Você acaba batendo num pedaço aí que você fala, putz, isso aqui ficou fora, né? E aí você tem que correr atrás. Basicamente não existe, né? Exato, exatamente. Eu ia falar isso, não tem IDP sem automação. Não tem IDP sem automação. Senão vai virar um service-now, na verdade, só vai para um chamado. Exato. É uma parte corrigida lá, IDP sem automação. E vamos para a próxima do Vini. Grande Vini, obrigado aí, cara, por estar assistindo. Além do
tempo, MTTR, a taxa de falha em produção. Quais as outras métricas são essenciais para medir o impacto da adoção de plataformas internas por times de dev? Quem responde? Ô Gui, responde aí, pô. Eu, nosso Você é o cara das métricas, você é o cara das métricas, cara. Você é o cara, mano. Cara, assim, eu sempre costumo dizer que tem... Quem já me ouviu mais de uma vez vai cansar de ouvir eu falando isso. Só existem duas métricas que importam para a empresa, que é receita e despesa. Se o seu time não está conseguindo conectar as métricas com despesa, porque engenharia de plataforma impacta muito mais a despesa do que a receita em si. Então, acho que é uma boa olhar para métricas de FinOps, porque não adianta nada você catalogar, oferecer um monte de infraestrutura automatizada, a galera está feliz produzindo e o custo está indo lá em cima, custo de operação e tudo. Então, FinOps traz ótimas métricas. A produtividade em si, muita gente olha pela frequência de deploy. Só que isso também pode gerar um engano às pessoas. Não é que você está fazendo mais deploy que você está gerando mais impacto no usuário. Então, eu acho que trazer métricas que são mais tangíveis para o negócio, seja reduzindo o custo, né, ou tornando a experiência das pessoas melhor, eu acredito que são ótimas métricas além do MTTR. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra gente fechar. Vou puxar a última do Michael aqui, ou Michel, desculpa, Michel. Gente, para um iniciante como eu, recomendaria um livro? Se sim, qual? Júlia, Nath, que livro vocês recomendariam para quem está começando agora? Cara, em plataforma, essa é uma boa pergunta, cara. É uma das coisas que eu tenho buscado muito. Assim, eu vejo muita coisa focada na parte do produto, plataforma, do que necessariamente nos milindres técnicos da plataforma, assim. Não sei. Exatamente. Aceito indicações, inclusive. Eu acho que o Platform Engineering da O'Reilly. Vocês já viram? Acho que a Júlia até... O problema... E aí a gente entra num outro ponto que é tudo que tem tá 100% em inglês, né? E aí a gente acaba com um atrito adicional. Esse BO. Sim, eu acho que um livro é difícil. Talvez para começar, aquele manual DevOps é legal, não é engenharia de plataforma, vai te dar uma visão muito forte de... Talvez o Accelerate aí volta para o inglês, mas é outro livro. Tem Kubernetes para iniciantes, que é um livro gostosinho de ler, tem em português, mas sobre engenharia de plataforma em específico, não tem no Brasil. Acho que vale a pena... vale a pena ler artigos, mesmo usando o tradutor e tal. Mas como você está iniciando, Michel, é bom você estar por dentro e etc. Mas eu recomendaria não pular etapas, assim. Principalmente porque engenharia de plataforma vem para abstrair muita coisa. Então, como a gente falou aqui, depois pega os slides, né? Acho que ele ajuda bastante assim, onde estávamos para onde vamos, mas não pule etapas. Assim. Não sei qual a situação que você está hoje na carreira, mas não cai de cabeça direto, vou estudar plataforma de engenharia. Pura e simplesmente, saca? Boa. O que eu iria recomendar depende do que você tem afinidade. Por exemplo, se você tem afinidade com infraestrutura, procurar livro de DevOps, SRE, Cloud. Se você tem afinidade com desenvolvimento, procurar livros de DevX, livro de desenvolvimento de software mesmo. E se você é um gestor e quer adotar a estratégia, aí tem um ótimo livro do Gregor Hope, que é um arquiteto da AWS, que ele escreveu um livro chamado Platform Strategy, que ele fala, inclusive, da construção de plataforma in-house. É um ótimo livro, mas aí eu recomendaria muito mais para quem é gestor ou para quem é gente de produto e tudo mais. Então, depende muito, né, de qual que é o seu foco. Então, é isso, galera. Novamente, Júlia, muito obrigado. Nath, Bruno, vocês querem deixar algum comentário final?
Não, só queria agradecer muito pelo convite, gente, de verdade, assim. Quando eu fiz quando eu idealizei essa palestra, era muito isso, né? Eu vi a galera aqui no Brasil, pelo menos que eu tinha contato, ter zero contato com o que era a plataforma e o que tinha relação com o que a gente tem hoje de DevOps, né? E aí a minha ideia era justamente juntar todos esses nós e estar aqui falando hoje aqui numa comunidade de engenharia de plataforma, para mim é muito importante, assim. Então, só agradecer mais uma vez pelo convite. E abrir aí todas as minhas redes para quem tiver dúvida, quem quiser trocar ideia. Estou sempre aberta, sempre estive, sempre estarei. E é isso, gente. Agradecer demais aí, hein? Rasgar um pouquinho de seda, né? Porque, assim, a Júlia, eu acho, assim, das pessoas que eu acompanho, olha, assim, dentro da comunidade de DevOps, etc., a Júlia, eu acho que foi a primeira a falar, assim, sobre engenharia de plataforma. Eu acho que a existência da comunidade assim, é uma iniciativa muito foda, muito legal. Inclusive, pessoal, participem aí dos canais. Nós estamos lá nos canais, então, assim, se quiser conversar, estamos aí. Agradecer também o convite, desejar aí para todo mundo um bom carnaval, né? Não vamos fazer loucuras, porque quarta-feira de cinzas tem gente que vai ter que trabalhar, né? Vai ter muita coisa para a gente construir ainda. E é isso, nós se vê por aí. Vamos juntos. Boa. Gui, só agradecer aqui também. Agradecer a Júlia e a Natália, acho que a apresentação de alto nível também, puta aula que elas deram pra gente aqui. Então, agradecer e falar pra galera, participa da comunidade, tá todo mundo aqui lá no chat, cheio de discussão legal. Então, bora participar, sempre tem muito assunto bom rolando ali. E desejar bom carnaval aí para todo mundo. Boa, galera. Então, é isso. Quem ainda não faz parte da comunidade, como a Nath e o Bruno comentaram, tá todo mundo lá, tem muita gente boa, de várias empresas, Bradesco, Boticário, Mercado Livre, Nubank, assim, eu acho que a maior parte das empresas de tecnologias tem gente lá trocando. Quem ainda não é inscrito no canal, dá essa moral pra gente continuar fazendo live. Ótima sexta-feira. Quem for curtir o carnaval, bom carnaval. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Obrigado, meninas. E estamos encerrando aqui a live. Tchau, tchau.